Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Conexão Ágape Podcast e nós estamos começando mais um episódio. Eu sou a Geisiane Lemes e aqui neste programa você conhece histórias incríveis que vão edificar a sua vida. Você está chegando aqui pela primeira vez? Vai lá aqui no nosso canal, se inscreva para você não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira, às 19 horas, vai ao ar um episódio novo. Então, você se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para você receber a notificação na hora que chegar um novo episódio. Você que já nos conhece, obrigada pela sua presença aqui assistindo o nosso podcast. E hoje é um dia especial também. Todos os nossos episódios, todos os nossos convidados são especiais. Hoje nós vamos falar aqui com a cantora Miriam Santos. Seja bem-vinda, Miriam. Olá, tudo bom? Geisiane, um prazer estar aqui. Estou muito feliz por esse convite de estar aqui na Conexão Gospel. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Que você tenha uma programação abençoada juntamente conosco aqui. É verdade, gente. A Miriam hoje vai compartilhar um pouco da história dela com a gente. E se der, vamos ver se Deus vai tocar no coração dela para fazer uma palhinha para a gente aqui, né? Com certeza. Ela tem edificado muitas vidas através da sua música, do louvor, né? Você também tem uma agenda aí praticamente bem intensa, né? Bem intensa. Todo final de semana, a partir das quartas-feiras até domingo, a gente está atendendo as igrejas, os eventos, e tem sido maravilhoso. Cada lugar a gente planta uma sementinha e a gente vê ali o resultado. Maravilha, glória a Deus. Conta pra gente um pouquinho, para quem está acompanhando a gente também quer saber, quem é a Miriam Santos? Bom, gente, a Miriam Santos, eu vim da cidade de Londrina, né? Eu sou de Londrina, eu sou paranaense. Sério? Aqui em Cuiabá a gente fala que é pau rodado. Pau rodado. Na realidade, eu já sou uma mistura, né? Mas, assim, a Miriam Santos veio de Londrina. Eu sou filha de pastores, né, de missionários. Sim. E a gente teve uma trajetória, assim, bem na época, né, antes de chegar aqui em Cuiabá. Muito de dificuldade, muitas coisas a gente passou para chegar até aqui. E o Senhor me trouxe para Cuiabá para viver um propósito a qual Ele tinha designado desde o ventre da minha mãe. Maravilha. Então, a Miriam Santos é mãe, é esposa e é serva do Senhor Jesus, né? Amém. Miriam, quando que foi que começou a sua caminhada com Cristo? Você veio, você disse que você já é de um lar de cristão, mas o seu encontro com Cristo, quando que foi? Como que foi essa sua caminhada? Compartilha com a gente hoje aqui. Olha, gente, falar sobre isso até me emociona, né? Porque eu muitas vezes me via como José, né, um sonhador. Desde pequena eu olhava fotos de vídeos de cantoras, de coisa e tal, aquela coisa de criança, né, que começa a ter aquelas imaginações. Será que um dia isso vai acontecer comigo? Mas tudo estava nos planos do Senhor, mas eu não tinha conhecimento ainda disso. Sim. E a trajetória assim foi um pouco complicada, porque a minha mãe faleceu com 13 anos. Né? Até os 13 anos eu convivi com a minha mãe, com os meus pais. Depois dessa data, a minha história mudou, porque eu fiquei um pouco revoltada, né? Eu falava para Deus, por que você tirou minha mãe? Minha mãe era uma missionária, alguém que ganhava almas para Jesus. Eu não queria aceitar aquela perda. Você não tinha maturidade para isso, não, né? Também muito nova, né? Muito nova. Eu não queria aceitar aquela perda, mas o Senhor Jesus foi consolando o meu coração e fazendo eu entender alguns propósitos que Ele tinha através daquela situação. E eu saí de casa muito nova, com uns 14 anos, meu pai teve que casar muito rápido, porque antigamente não existia pastor solteiro. Os pastores tinham que casar imediatamente para não perder o seu ministério. E aí eu me revoltada, eu decidi seguir a minha vida. Eu morei na casa de muita gente por muito tempo. Inclusive, hoje, pessoas que eu morei na casa delas são meus amigos, me acompanham e se alegram de ver o que Deus está fazendo na minha vida, né? E através dela. E a trajetória, assim, foi um pouco complicada.
porque eu fiquei fora da presença do Senhor, acho que quase 10 anos. Sim. Quase 10 anos fora da presença do Senhor. E ali, para mim, voltar foi uma dificuldade, mas a chama que ardia no meu coração de louvar ao Senhor, a chama da música, falava mais alto do que as minhas vontades carnais. Sim. Eu me lembro, Geisiane, que quando eu escutava uma canção, eu ia na frente da Assembleia de Deus, perto de casa, tinha uma árvore muito grande. Sim. E quando as irmãs iriam cantar, eu ia para trás dessa árvore e ficava ouvindo os louvores. Só que eu não tinha força, né? Sim. Para voltar para a presença do Senhor. E foi um belo dia que o Senhor me resgatou de uma maneira muito especial. Ele fez um resgate na minha vida de uma maneira muito... Eu falo que é especial porque pelas minhas forças eu não estaria aqui. Não estaria aqui. É pelo próprio amor dele, pelo amor e pelo propósito que ele tinha na minha vida, né? Porque o Senhor nos escolheu. Sim. Não foi eu que escolhi, eu escolhi isso. Sim. Foi o Senhor que me escolheu para viver esse propósito. E foi que nessa época eu decidi fazer uma nova aliança com o Senhor. Amém. E de lá para cá não tem sido mar de rosa. Sim. Porque tudo é uma batalha, tudo a gente tem que renunciar, a gente tem que ter atitudes diante das coisas do Senhor, né? E as coisas começaram a fluir na minha vida de uma maneira diferente, né? E nós estamos aqui hoje no Conexão Ágape para contar um pouco dessa história maravilhosa. Eu amo minha história, né? E eu creio que mais histórias eu terei para contar, porque eu tô no caminho do propósito. Amém. E quando isso finalizar, eu vou ter muitas histórias para contar de vitórias, né? E de superação diante da presença do Senhor Jesus. Porque é só Ele. É só Ele. É por Ele, para Ele, todas as coisas. É verdade. E isso que você viveu é algo que qualquer pessoa pode passar. Sim. Né? Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, a gente se revolta com algumas situações, porque, na verdade, Deus, ele é Pai. E a gente, muitas vezes, sem ter conhecimento, a gente se relaciona com ele como se fosse uma pessoa que tem a obrigação de fazer as nossas vontades. Exatamente. Né? E um pai, ele cuida, ele exorta, ele sabe de todas as coisas, mas a gente não tem essa maturidade, né? Durante esse período que você disse que ficou 10 anos fora da presença, mas eu acredito que você ficou fora da igreja, né? Porque sempre você estava ali com Deus de alguma forma. Então, quanto mais você estava distante, mais ficava difícil para voltar, porque sozinho você não consegue. O que foi, assim, que você viveu durante esse período que você pode dizer assim, não, isso daqui não vale a pena viver. Eu preciso voltar para Cristo. Olha, gente, lembrar das coisas que se passou dá uma certa emoção, mas não aquela emoção de dor. Sim. Que a gente já superou isso, já fechou as feridas. Sim. Né? Eu tenho família em Londrina, tenho irmãos, né? E por eu ser imatura, né? Sim. Demais, eu não tinha entendimento de muitas coisas como eu tenho hoje. Mas durante esse tempo que eu fiquei afastada do Senhor, eu não aproveitei muita coisa, não. Eu tive várias oportunidades de pessoas que queriam me ajudar a ser alguém melhor, a ter uma formação, né? Eu fiquei um tempo, trabalhava e morava na casa de algumas pessoas. Passei por várias situações morando na casa de pessoas. E eu sempre falo para as pessoas que eu, com a ajuda de Deus, me criei. Sim. Construí aquele ciclo de pessoas, construí aquele ciclo de vida, né, durante todo esse tempo que eu fiquei sozinha aqui, né? Minha família ficou para outro estado e eu decidi ficar aqui. E nessa época eu engravidei muito cedo, fui mãe, né, aos 17 anos de idade. Quero mandar um beijo para minha filha linda, maravilhosa, Emily, Elizabeth, Vitor. Tenho 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Que bênção. E nessa época foi muito difícil para mim, porque eu fiz umas escolhas de relacionamentos que me frustraram. Gente, eu cheguei já de grávida, dormi 3 dias na rua.
porque o meu relacionamento era muito frustrado, né? A pessoa não queria me assumir na Sim. época, né? E eu me via sozinha aqui, e por alguma das vezes eu tentei até tirar minha vida, porque quando a gente passa momentos de frustrações e você vê o seu cenário não da maneira que você gostaria, Sim. você acha que a única saída é você acabar com a sua vida. Eu quero até contar isso aqui. Eu me lembro que eu tentei 2 vezes suicídio. A primeira vez eu estava grávida da minha filha, eu estava de 9 meses, da minha filha mais velha, Sim. de 24 anos. E eu me lembro que eu subi ali naquela Avenida dos Trabalhadores, na época não tinha quebra-mola, não tinha nenhuma sinalização. E horário de pico, o povo quer chegar em casa, Sim. não vê o que está na frente. E naquele momento eu me via sem força para continuar. Eu não tinha, naquele momento eu achava assim, não, eu não vou aceitar que a minha filha nasça nesse cenário. Uhum. Eu não vou aceitar que a minha filha passe o que eu passei. Eu não quero que a história se repita. Sim. E eu, conhecendo a palavra, eu sabia que o suicídio é uma morte que não tem perdão. Sim. Você não tem direito de tirar a sua vida, porque ele deu a vida Sim. para nós. E eu decidi tirar a minha vida e acabar com a vida da minha filha junto comigo naquele momento. Eu me lembro quando eu decidi tudo. Falei, vou subir 6 horas da tarde, ali para a Avenida dos Trabalhadores, em frente à Policlínica do Planalto, e vou ir com tudo na frente de um carro. Esse era o meu propósito. Esse é o plano. Quando chegou esse horário, subi para aquela avenida. E quando eu fui tomar a decisão, quando eu fui me jogar, eu sentia que alguém me chamou, Miriam! Nossa. Miriam! Eu ouvi 3 vezes chamando o meu nome. Quando eu escutei aquela voz, eu sabia que aquela voz não era daqui da terra. Sim. Aquela voz não era daqui. E eu me sentia assim como que alguém pegasse o meu braço. Foi em fração de segundo. Uhum. Quando eu fui me jogar, alguém pegava o meu braço e me puxava para trás. Quando isso aconteceu, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. E aí, na mesma hora, meu Deus do céu, na mesma hora, eu vi que era o Espírito Santo. Amém. Era o Espírito Santo de Deus, dizendo para mim, Miriam, eu vou te dar força nessa fraqueza. A sua história não vai terminar do jeito que está. Tenha esperança, lembre do que eu te prometi desde o ventre da sua mãe, lembre do que eu te prometi. Amém. Lembre do que eu farei, eu te prometi que você seria a bênção e através da sua vida os seus filhos seriam alcançados, a sua família seria alcançada. Você é um Abraão. Você é um Abraão. Eu tenho terras, eu tenho herança para te dar, eu tenho lugares para você pisar. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração naquele momento, Glória porque eu conhecia a voz do Espírito Santo. Eu conhecia. Eu fui batizada com o Espírito Santo aos 7 anos de idade. Em Glória montes de orações. O pessoal vai para o monte, né, orar. Então, eu conhecia a voz do Espírito Santo. E naquele momento, eu falei, meu Deus, eu nunca mais. Amém. Eu nunca mais. Das outras vezes, eu tive pensamento, né, que foram 2 vezes. Uhum. Mas o Senhor Jesus não deixou. Amém. Porque eu precisava viver esse propósito. Precisava estar aqui hoje para contar isso. Amém. Antigamente eu não conseguia contar essas coisas da minha vida. Falar sobre a minha mãe também eu não conseguia. Hoje eu consigo, porque Glória a Deus. o Senhor me fez entender o porquê de tudo isso. Amém. O propósito de tudo isso. O propósito meu era maior. O propósito que Deus tinha para minha vida era maior do que a minha dor. Amém. Amém. A gente vê que o amor de Deus é assim, né? Sim. Como um amor de um pai que cuida. Não adianta, você já foi escolhida, por mais que a gente foge como uma ovelha, ele arruma um jeito de resgatar, né? E Sim. É muito lindo isso, porque isso é testemunho para você que acompanha aqui, que às vezes você também está passando por um momento difícil, às vezes você está passando, porque todos nós passamos, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, Deus não fala que nós viemos aqui nesse mundo somente para a gente ter bons momentos, somente, pelo contrário.
os momentos difíceis nos tornam fortes, os momentos de fraqueza é que o amor dele se mostra para nós, o quanto que nós somos realmente fracos, porque se a gente não reconhece que somos fracos, a gente não precisa de Deus. Então, assim, nos momentos de fraqueza que a gente reconhece que o amor de Deus é que nos fortalece, né? Sim. Então, você que está acompanhando aqui, você, independente do que você esteja vivendo, independente da dor que você esteja passando, esse testemunho dela é para você saber que existe um Deus, que o mesmo Deus que é com ela, que é comigo, é também com você. Então, não desista da sua caminhada. Creia que Deus também tem um propósito na sua vida, e por isso que você também está aqui assistindo esse podcast, né? E depois desse período, qual que foi, assim, a sua caminhada ali? Aí você realmente reconheceu que era a voz do Espírito Santo e você aceitou, né? Porque você também poderia ter recusado. Então, o mais importante é quando Deus ele tem um encontro conosco e a gente aceita aquilo que ele está falando, aquilo que ele está nos direcionando, né? Naquele momento, você teve esse encontro, você reconheceu o Espírito Santo, aí o que mudou depois aí na sua vida? Olha, depois desse momento, eu me posicionei para alguns propósitos de Deus na minha vida. Isso é importante. Eu me posicionei, porque você precisa se posicionar. Primeiramente, renunciar. Renunciar tudo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu poderia, sim, ter vivido outras coisas, mas as minhas escolhas, elas foram erradas e me impediram de viver algumas coisas. Eu podia ser formada hoje em alguma coisa, mas eu sei que não é tarde. Sim, nunca é tarde, nunca né? é tarde. Eu quero ainda fazer uma psicologia, né? Se Deus me permitir, Sim. que eu gosto muito, né? De vez em quando a gente se pega aí tratando de algumas pessoas, né? E dando uma de psicólogo, né? Então, assim, eu sou muito assim, eu gosto muito dessa área, mas isso aí é uma coisa que vai acontecer depois, porque o meu propósito maior é continuar o que eu estou fazendo, né? Miriam, é fácil, é mar de rosa? Não. Quando você tem uma vida de propósito com os céus, é você matar o gigante todos os dias. É você matar o seu eu todos os dias. Porque, Miriam, você teve um encontro com Deus lá, naquele momento, tá? Ficou tudo ok? Não, ficou tudo ok. Aí eu sou processo, né? Sim, eu sou vulnerável às coisas desse mundo. Então, cada dia é um dia de superação para mim. Como eu vivi toda essa história, outras histórias também. Essa é só uma parte. Eu me vejo muito vitoriosa. Amém. Não conquistei tudo que eu queria ainda. Mas só de eu ter paz no meu coração, de eu ter uma família abençoada, que é o meu suporte, e ter um Deus todo-poderoso na minha vida que me fortalece todos os dias da fraqueza, do que eu preciso mais? Verdade. A palavra de Deus fala que enquanto você busca o reino dos céus, as demais coisas não são acrescentadas. Então, tudo no tempo dele. Tudo na hora dele. Amém. E você, quando que você voltou, teve esse momento para você entrar na música, né? No louvor. Porque, para quem não sabe, ela louva muito, lindo, né? Você louva, hoje você ministra a palavra de Deus, né? E quando que foi que você falou assim, agora é o momento de eu viver aquilo que estava lá atrás, que você ficava atrás da árvore, vendo porque eu acredito que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração como sonho, primeiro nasce no nosso coração, né? E então, quando arde muito, a gente não entende, né? Sim. Naquele momento. Você não se via como uma cantora naquele momento, mas hoje você é. Qual que foi essa virada de chave que você falou assim, agora eu vou viver esse chamado de verdade? Olha, Gesiane, falando sobre isso, na realidade eu já cantava, né? Eu já cantava. Eu cantava com a minha irmã quando eu era pequena, né? Essa é outra parte da história. Eu cantava com a minha irmã quando eu era pequena e eu era uma segunda voz. A gente cantava mais no estilo sertanejo, gospel, né? E aí eu achava que a gente ia seguir uma dupla, né? Eu e minha irmã ia seguir uma dupla. Minha irmã Virgínia, um beijo no seu coração, estão em Londrina. E eu tinha essa mentalidade. Sim. Mas eu, porém, tinha alguns sonhos a respeito dessa dupla. Só que, como todas a minha história teve uma mudança, toda essa trajetória teve essas mudanças, por propósito de Deus, eu creio nisso hoje. Foi necessário. E
Quando eu voltei, né? Eu já me via sem minha irmã, eu já me via longe de tudo aquilo que eu vivi no passado. Eu falei, Deus, e agora? E agora? Como vai ser? O Senhor vai colocar alguém no meu caminho? Né? O Senhor vai trazer alguém para a gente encaixar essa voz e dar continuidade ao que eu comecei lá junto com a minha irmã? Não. O Senhor Jesus foi ministrando ao meu coração algumas canções diferentes do que eu cantava antes. Sim. E eu fui para um ministério onde tem pequenos grupos, né? Grupo de círculo de oração, grupo de adolescentes. Né? Então, eu me engajei lá no grupo de novos convertidos na época. E aí, na época, até hoje, eles costumam dar solo para os membros do grupo. Solo quando você faz uma parte do refrão e o restante canta junto com você. E dali, através daquelas oportunidades, aquilo foi começando a florescer no meu coração, a queimar no meu coração de novo. Na realidade, nunca deixou de queimar. Só estava amortecido, Sim, né? só estava amortecido e eu precisava entender qual que era o propósito, o meu propósito. Até porque tem uma preparação para a gente viver o propósito que Deus tem para nós, né? Tem o propósito de Deus, mas você precisa entender qual é o seu. Você precisa saber para que você veja esse mundo. Você precisa ter essa convicção. Por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Sim, por quê? Eu preciso entender isso. Quando você entende isso, queridos e queridas, ninguém te para. Amém. Ninguém te para, só você mesmo, se você quiser. E eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida através daquele pequeno grupo. E eu falei, gente, eu dou muito bem cantando sozinha. Dou muito bem. E comecei a estudar sobre aquilo. Eu gostava muito gosto da Cassiane desde quando eu era pequena, gosto de Cassiane. E eu cantei muito, Cassiane, Lauriette. Hoje a gente tem um estilo mais diferenciado. Sim. Eu sou uma adoração pentecostal, um worship, né? Worship. Famoso worship agora, né? Então a gente canta mais esse tipo de canções. E quando eu descobri quem eu era em Deus, qual era o propósito para minha vida, falei, não, eu vou investir nisso. Glória eu vou investir nisso. Eu vou investir. E detalhes, a primeira música que eu gravei, na realidade eu falei que eu ia investir, mas sempre Deus traz alguém para investir em mim. Amém. Deus sempre usa alguém para investir em mim. Deus não vai usar qualquer pessoa, queridos. É verdade. Para ser bênção na sua vida. Deus, até para alguém te abençoar, Deus vai escolher quem. Sabe por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. É verdade. O que Deus vai fazer na sua vida, Geisiane? Sim. Vai ser algo que ele vai enviar para você. É verdade. Porque ele não vai dizer, não vai dar glória para o homem, falar, eu fiz, eu coloquei. Ele sim vai trazer pessoas para unir propósito com você. Amém. Unir propósito. Não para depois falar, não, eu fiz. E também se chegar o alguém. É meu, né? Se alguém chegar com essa intenção, ele tira da sua vida. É verdade. Ele muda o ciclo, né? Então, assim, foi isso que Deus fez na minha vida. Ele começou a usar pessoas para investir em mim. Eu começava a fazer vídeo em casa, com meu celular. Gente, olha, não espera um altar bonito, não espera um pastor olhar para você e falar assim, olha, hoje você vai cantar. Não, pega seu celular, coloca lá na sua frente, ó, começa a fazer seus vídeos, pregando, contando seu testemunho, sua história de vida. E, ó, manda ver. Porque Deus pode usar alguém lá que vai te ver e vai falar, não, tem algo diferente nessa pessoa. Eu vou investir nessa pessoa. E Deus tem feito isso comigo, eu não tenho ido atrás de nada. Glória a Deus. Porque eu vivo muito na dependência de Deus, sabe? De orar, Senhor, se for da tua vontade, prepara isso para mim, traga alguém para mim. Nós se conhecemos lá no casamento. Sim, a pastora Vanderlice falou assim, você precisa conhecer a história da Mira. E eu já tinha visto a sua ministração, a sua pregação, né? Aí ela falou assim, você precisa conhecer a história da Miriam. Aí ela me contou por cima, eu falei, não, ela tem que estar lá no nosso podcast para compartilhar a história dela com outras pessoas também. Sim. Então, assim, Deus faz essas coisas comigo, né? E assim, as pessoas ficam perguntando, Miriam, como que você tá? Liga aqui. Não. Meu celular tá aqui, eu todo dia uma mensagem para um convite, de pessoas que me viu lá no vídeo, de pessoas que foram ministradas pela minha vida e querem que eu esteja na sua igreja para levar isso para a igreja. Isso é muito satisfatório para mim.
Ah, ganha muito dinheiro? É propósito, É né? propósito. O propósito é maior do que isso aqui, ó. É verdade. É maior do que isso aqui. Quando você tem noção, né, de quantas vidas já foram impactadas assim, Sim. através da sua palavra, através do louvor. Você gostaria de compartilhar conosco algo que te marcou nesse período? Porque eu acredito que em cada momento você vive algo novo, porque você pode cantar até a mesma música sempre, mas em cada ambiente você vai viver algo novo, porque esse é o nosso Senhor, né? Sim. Então, assim, o que você já viveu de algo assim que marcou você nesse período que você ministra, que você louva, algum testemunho que você recebeu de pessoas ou de alguém que teve uma vida tocada ou até mesmo transformada a partir do momento que você louvou, você ministrou uma palavra? Olha, teve alguns especiais, né? Teve alguns especiais. Eu tenho também um testemunho muito forte em questão de milagres. Amém. Eu vivi um milagre muito grande. Conta pra nós. Eu vou contar. Olha. Nós temos 4 horas ainda. Oh, glória! Olha, em algumas das ministrações, teve algo assim, alguma das coisas que me chamou a atenção. Algo que, inclusive, tá até nos comentários do meu Facebook, né, de alguns anos atrás. Eu fui visitar a cidade de Tangará, uma das primeiras vezes que eu fui ministrar ali numa Batista Life, ali vou fazer propaganda da Batista Life de Tangará. Um pessoal que eu amo muito, uma igreja que eu amo muito, né? E a gente esteve ministrando ali. E eu fui levar uma palavra e ministrar as canções. Eu me lembro que Deus sempre me usa assim, eu tô lá no altar, de repente eu me vejo lá no meio da multidão, das pessoas, descalça, dando lugar para o Espírito Santo fazer o que ele quiser naquele ambiente. E eu me lembro que eu fui uma jovem senhora, e eu comecei a só cantar para ela e coloquei a mão no ventre dela. Eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo ali naquele momento. Simplesmente eu fiz. E quando eu vim embora para casa, passou-se umas 2 semanas. Ela publicou lá na rede social, mandou uma mensagem. Falou, Miriam, eu quero te contar um milagre que aconteceu na minha vida. Eu era estéril. Nossa, eu era estéril. Que bênção. Eu era estéril. E como você recebeu isso? Nossa, eu fiquei impactada, porque foi um milagre. Sim. Como não foi Deus nada usou que, através da sua vida, ela né? não precisou de tomar nada. Ela disse que estava só esperando um milagre de Deus. E naquele momento eu saí do altar, eu me lembro dela. Porque foi algo que me chamou a atenção, mas eu não sabia o que estava acontecendo ali. Sim. Não sei qual era o milagre que estava sendo gerado naquele momento na vida dela. E aí eu me lembrava dela e ela me contando, eu falei, meu Deus, que tremendo, isso é a resposta. Glória a Deus. É sobre isso, é isso que eu quero. Amém. É isso que eu quero. E dentre esse milagre, aconteceu outros milagres também, né, de irmãs que tinham nódulo no seio, tinham nódulos no seio, os pequenos caroços, através das ministrações. Sim. Né, elas afirmam que não teve mais, nunca mais, hoje estão bem aí, fazendo a vontade do Senhor. E fora, as pessoas falam que se espelham muito no meu ministério, né, de tantas pessoas aqui de Cuiabá, fora de Cuiabá, que se sentem motivados, impulsionados quando me veem ministrar e até me mandam mensagem e falam, Miriam, eu quero ser igual, quero cantar igual você, eu quero ser igual você. Eu falei, não, você tem que ser além de mim. Sim. Você tem que ser além de mim, né? Porque o que Deus tem com você é diferente do que tem comigo. Então você precisa encontrar o seu propósito, né? E ser mais além, nunca querer ser igual. É verdade. A gente inspira em pessoas, mas cada um tem o seu particular, né? O seu único de Deus, né? Mas assim, Geisiane, é muito difícil, porque tem algumas pessoas que elas querem ser iguais a você. Porque talvez não encontrou ainda a sua identidade, né? O seu propósito, né? Elas querem ser iguais e muitas vezes elas se frustram. Sim. Né? Como também uma pessoa querer entrar num propósito que não é dele. É verdade. O que está dando certo para um vai dar certo para mim. Não é. Porque como você falou, a palavra de Deus fala
que buscar primeiro as coisas de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, você está focada naquilo que Deus já revelou para você, naquilo que Deus já está trabalhando em você. Então, não adianta eu olhar para você e falar, eu também vou ser assim, vou investir nisso. Não vai ter o mesmo fruto, porque o propósito é diferente, né? Sim, não terá os mesmos resultados. E, inclusive, a gente está vivendo num tempo que as pessoas, por fazer algumas escolhas e não entender o propósito de Deus nas suas vidas, elas estão desistindo. Sim. Porque elas não estão tendo estrutura para suportar a carga que o fulano que ele quer ser igual suporta. Eu não aguento o que a Geisiane suporta. Eu não aguento. Você não aguenta o que eu suporto, né? Porque nós somos construídos, né? Gerados com DNA diferente. Sim. Né? Único. Sim. Único. Então, assim, não tem como eu ser igual a você com toda essa habilidade para falar aqui nesse lugar, né? Não tem como. Então, você tem que descobrir o seu propósito. E tem muita gente desistindo por se frustrar com pessoas, com líderes espirituais, as pessoas colocando expectativa demais no homem e não colocando em Deus. Muitos confiando mais no seu dinheiro, na sua posição, no seu status, né? E sabendo que a única pessoa que nós temos que ser dependente é de Deus, né? E quando você é dependente dele, você pode até se frustrar, mas ele vem aqui e fala, filho, para um pouquinho, vamos curar essa ferida, vamos recompor as forças para você continuar fazendo aquilo que eu tenho designado para você. É um processo, Sim, né? É um processo. E esses são alguns testemunhos de pessoas, né? Que se inspira na gente, testemunho de milagres. E através desse propósito, eu descobri que eu posso fazer além do que cantar. Eu posso passar isso para as pessoas. Amém. Eu posso ensinar as pessoas. Eu conheço um monte de... Eu tive aulas aqui com algumas profissionais aqui de Cuiabá. E algumas pessoas me procuraram e disseram, Miriam, eu quero fazer aula de canto com você. Eu falei, não, tem fulano, tem cicrano. Tem fulano, tem cicrano. Não, eu quero você. Eu falei, gente, mas eu não sei muita coisa, eu não sei ensinar. Não, eu quero que você me ensina. E assim Deus tem feito. Deus tem feito na minha vida. Eu tenho aceitado também esse outro propósito que eu não sabia que Deus tinha comigo. Mas é interessante que durante a sua caminhada, quando você aceita viver os processos de Deus, né? Cada etapa da sua vida, Deus vai te funilando e dali vai extraindo algo bom que tem dentro de você. Sim. Aí você vai descobrindo isso durante esse processo. E aí, através desses convites das pessoas querem que eu dê aula para elas, eu falei, tá aí, né? Outra coisa que eu posso exercer dentro do... E hoje você dá aula de canto? Dou aula, sim, só que é uma coisa que eu tô falando aqui, eu não falei ainda nem publicamente, né? Mas eu dou aula, assim. Que legal, tem alguns discipulinhos aí, por aí cantando, né? E as pessoas não aceitavam quando, tem fulana que é a óptima, top da galáxia, né? Eu aprendi muita coisa com ciclano, com Beltrano. Mas eles, não, eu quero você, eu quero que você me ensine, eu quero que você passe um pouco disso que você transmite no altar, porque eles não querem só técnica, eles querem sentir, transmitir esse poder, essa autoridade. E é a hora que a gente vem também com a palavra, né? Muita vida de oração, de renúncia, de propósito diante de Deus, né? Vivendo uma vida íntegra, de verdade. E Deus busca os verdadeiros, né? É verdade. E você falou algo aí que é realmente necessário e essencial para a vida de qualquer pessoa que quer ter uma vida que agrada a Deus, que é uma vida de relacionamento, né? Com Deus. Muita gente quer viver apenas o milagre ou quer viver apenas a resposta, né? O sonho. E existe um propósito. Nós, quando falamos em buscar primeiro a Deus, não é que você vai abandonar tudo em sua vida e ficar só esperando Deus fazer. Não, você busca a Deus, aí Deus vai dando a direção,
o discernimento do caminho que você vai traçar, porque Deus faz a parte dele, você faz a sua parte e as coisas acontecem, né, Miriam? Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, com quem está assistindo, isso, como que a pessoa ela pode focar no seu propósito, ter essa busca de oração, de palavra para ela não sair do caminho e conseguir o seu resultado, né? Porque as pessoas existem bem na metade, que é onde a coisa começa a ficar apertada, aonde as coisas parecem que elas não estão fluindo, né? E a pessoa começa a acreditar que aquilo não é para ela. Ah, não, isso não é para mim, eu acho que eu estava equivocada. Então, para você, o correto, o certo é a pessoa estar ali em relacionamento com Deus e também na palavra de Deus para não desistir. Olha, exatamente isso que você está falando. Exatamente, porque essas pessoas que desistem no meio do caminho são pessoas que nunca tiveram encontro verdadeiro com Deus, que não reconhecem a soberania de Deus, o amor de Deus. Então, por muitas das pessoas que desistem no meio do caminho, muitas das vezes eu já pensei em desistir. Sim, porque é o meio do caminho que fica difícil. Sim, né? Eu já pensei em desistir várias vezes. Não desistir da igreja, de Sim. nada. Mas daquilo que porque não é só colocar uma roupa bonita, tá numa igreja top, não, fazer um vídeo lá no canal, não. É muito além do que isso. Você precisa viver uma vida de renúncia. Como a gente já falou, de saber qual é o seu propósito, para que você veio, para que você nasceu. E você entender que você é dependente dele, totalmente dele. Quando você entender isso, quando você ter essa conexão com os céus, a gente está em conexão aqui, quando a gente tem essa conexão com os céus, quando você entender isso na sua vida, as coisas podem dar errado, você pode se frustrar, mas Deus, ele entra na frente, sabe? É um revestimento, é a armadura de Efésio, o capacete, né? Sim. O escudo para te proteger seu coração das flechas, das retaliações. A gente sofre muito bombardeio. Quem tem vida de propósito e renúncia sofre muito bombardeio. Sim. A gente é o mais atacado. Sim, é o mais atacado. E as pessoas perguntam como as pessoas conhecem a gente de perto, conhecem a nossa história. Sim. Fala, como você consegue? A graça do Senhor me basta. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu penso que eu estou fraca, eu estou forte. Porque é ele que me fortalece. E eu entendo que é ele. Quando você entender que é ele, queridos, você pode até se frustrar em alguns propósitos, em alguns projetos, mas ele sempre vem depois mostrando que é ele. É ele que faz, é ele que pode, é ele que abre portas, é ele que fecha portas. Amém. Porque você está na dependência dele. Quando você está na dependência dele, queridos, vale a pena. Vale a pena você sonhar e continuar aí nessa batalha. Porque é a batalha de vitória. É verdade. É verdade. E você falou algo aí que é realmente o ataque, né? É muita crítica, você recebe também muita crítica. E como você lida com a crítica, porque quem está acompanhando aqui também pode estar passando por isso. Exatamente. E vai ter essa ajuda aí, né? Essa orientação sua aí. Como que você reage, como que você lida com os ataques, com as críticas, porque todo mundo que está fazendo algo ali vai ser criticado. Sim. E hoje nós vivemos numa era de internet, onde todo mundo tem a liberdade de criticar gratuitamente a vida de todo mundo, né? Como você lida com isso? Olha, eu tive uma experiência muito grande em questão do meu cabelo. Sério? Questão do meu cabelo. Eu era de uma outra religião, eu fui 10 anos de um ministério de doutrinas, usos e costumes. Cristã? Isso. E toda a vida usando chapinha de cabelo preto. E eu comecei a observar algumas coisas em mim. Eu precisava deixar que fluísse a minha verdadeira identidade. Ótimo. A identidade é um afro, né? Sim. E através do meu esposo, né? Ele falava, nega, deixa o seu cabelo natural.
deixa seu cabelo natural, para esse negócio de chapinha, você tem que fazer chapinha toda semana. Porque a gente que usa chapinha, Sim, eu aham. falo eu era viciada. Sim. Eu tinha que fazer umas 2 chapinhas por semana. Aham. Onde eu arrumar dinheiro pra isso? Aham. E comecei a ter queda, que a gente passa por uns processos com química, essas coisas. E eu falei, não quer saber, é verdade, eu vou facilitar a minha vida, né? Uhum. Eu vou seguir o conselho dele. E eu comecei a passar por transição. Sim. Na época. E o cabelo da gente fica muito feio, Sim. né? Fica aquelas pontas lisas, a raiz fica aquela coisa estranha que você não tem costume. Aham. Mas o meu cabelo, antigamente, era um cabelo bem encaixadinho. Sim. Quando eu era mais nova, né? E aí a gente descobriu essa química e comecei a usar e não queria mais me libertar disso. E eu comecei esse processo de transição. Sim. Nossa, foi um desafio para mim. Eu estava numa igreja uma época e teve um irmão que falou assim, Miriam, Deus me mostrou, não sei se foi Deus mesmo nessa história. Deus me mostrou que ele vai abrir portas de salões para você. Você tem andado angustiada. Nossa. Com o seu cabelo. Ele não estava entendendo Aham. o que estava acontecendo. Era um processo, falei, né? Irmão, eu estou em transição, o salão tem. Aham. Né? Ele não tá assim porque eu quero deixar ele assim. Não. Eu aceitei isso, eu aceitei a minha verdadeira identidade. Passei por esse processo, dando glória a Deus e aleluia. Amém. Muitas vezes querendo alisar, mas eu me mantive firme porque é muito tempo, é 2, 3 anos. Ainda tô porque eu faço luzes, né? E Sim. quando faço as luzes dá uma espichadinha na ponta, mas é tranquilo, a gente Mas dá tá uma lindo. cortadinha. O pior foi que eu saí do ministério onde eu estava. Na realidade, eu nunca fui aquela pessoa assim que... eu nunca fui de... O que eu tinha vontade, chegava, pastor, eu tô com vontade de fazer isso. Passar um pozinho, um lápis no olho e tal. Nessa congregação que você estava, não permitia isso? Não permitia isso. Mas eu sempre fazia, para ele ver, não escondido, né? Sim. Porque eu gostava disso. Sim. Só respeitava a doutrina mais da roupa, né? Sim. Que tinha que estar ali no padrão. Quando eu saí de lá, fui para um outro ministério, começou a aparecer uns fiozinhos brancos no meu cabelo. Sim. Básico. O charme, né? O charme. Aí eu falei, gente, eu vou mudar a cor desse cabelo. E aí eu falei pro meu esposo, sempre meu esposo me escuta. Falei, amor, eu vou fazer umas mechas nesse cabelo. Ele disse, Miriam, você tá pronta? Eu falei, tá pronta pra quê? Você tá pronta pras críticas? Você tá pronta as pessoas fechar a porta pra você? Eu falei, eu tô. Porque eu não dependo do homem. Glória a Deus. Eu dependo de Deus. É Ele que abre, que fecha pra mim. Então Ele vai querer que eu vá onde Ele quer que eu entre. Quem fechar a porta, sim, você vai ver que é a porta de Deus fechada, sim. né? Eu disse, não, também não é sobre isso, não é sobre as Sim. pessoas. Sim. Não é sobre quem vai querer pensar o que quiser de mim. É sobre mim. Sim. Eu me senti bem. Eu sou serva de Deus, mas eu sou só mulher. Eu sou Sim. ser humana. Sim. Eu sou uma mulher que gosta de usar uma roupa boa, ir num lugar legal. Vaidade, autoestima. Sim, eu sou da terra. Fazer Sim. igual a Camila Mano. Eu sou da terra, né? Eu sou da terra ainda. E eu tô com vontade de fazer isso. E eu vou me sentir bem fazendo isso. E vai tampar, amor, os fiozinhos aqui. Foi que eu tomei a decisão de você tá pronta, então, né? Pra suportar, né? Os bombardeios. Eu falei, sim, é uma coisa que eu quero. Não tô fazendo pra agradar ninguém. Sim. Não queira fazer nada pra agradar ninguém. Não queira fazer. Porque se você fazer, você vai receber sempre crítica, opiniões ao contrário. Porque sempre quando você faz uma coisa, você quer sempre receber algo que vai te massagear seu ego. Que vai te impulsionar. E é momentâneo isso. É momentâneo. É momentâneo. Se você fez isso por algo, você vai estar sempre necessitando dessa aprovação. Parece que tem uma coisa engraçada eu falar disso de cabelo. Sim. Mas foi algo que eu passei. Sim. Sabe? Eu recebi. Mas faz sentido, porque isso tem a ver com autoestima, com identidade, com aceitação. Sim. Né?
Tem gente que está assistindo aqui e escuta isso e fala, poxa, eu também vou atrás da minha identidade, né? Fica ali. E hoje, depois que você passou por essa transição, você vê que hoje até a sua autoestima é diferente. Eu vou fazer umas curvas, mas eu vou falar, nossa, Miriam, eu prefiro você de cabelo cacheado, não faz curva, não. E é algo que você se identificou, se sente bem, porque não tem coisa melhor do que a gente acordar e falar assim, eu tô bem comigo. Pronto. E eu falei, amor, o povo vai esquecer disso. O povo vai esquecer que eu tô de cabelo loiro, de mechas loiro, daqui um dia todo mundo esquecer. E foi o que aconteceu. Hoje eu não recebo mais crítica em questão do meu cabelo, inclusive, né? Tem pessoas fazendo igual. Ah, que legal. Não, mas tá lindo, tá lindo. Eu não vi o antes, mas tá lindo. Porque eu acredito que o mais importante é isso, é você olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô bem comigo, tá tudo bem comigo. Ok. Aí quando você sai do portão pra fora, tá tudo ok. Né? Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Talvez eu possa voltar pro preto, mas nunca alisar mais. Sim, mas sem aquela coisa de aceitação, né? Sim, que eu querer. Você pode fazer o que você quiser de e você. O que é importante, Mira, sobre a questão de ministérios, né? De congregação. Religiosidade. Ninguém está falando aqui o que é certo, o que é errado. Sim. O que você tem que fazer... É importante enfatizar, né? É importante enfatizar isso. Não é que ela está induzindo a você ir contra os costumes. Não. Exatamente. Ela estava em uma determinada congregação que não permitia. Ok. Se ela quer viver ao contrário daquilo, ela sai e não muda o costume, né? Então é isso. Você tem que respeitar onde você está, não mudar a cultura, né? Então não está bem para você ali naquele lugar, quer viver diferente, então você busca a direção de Deus e vai viver o seu propósito, né? Se tem a cultura, a doutrina ou é um costume, respeita, que isso é muito importante. Respeita o costume do outro. Não tenta mudar o costume do outro. Se não tá bom para você, é você que tem que sair e vai viver aquilo que... E outro detalhe, Gisele, né? A pessoa tem que estar preparada, tem que saber o que quer. Porque quando você sai de um sistema para entrar em outro, você tem que... Algumas pessoas religiosas demais, para elas você já desviou. Sim. Você desviou, você saiu da igreja, você não está condenada, né? Mas, assim, você precisa estar mesmo na orientação de Deus para saber aonde o Senhor quer que você fique, né? Porque tem pessoas que Deus permite ficar. Sim. Na onde está incomodando. Tem pessoas que Deus permite você ficar aonde está te incomodando. Por quê? Para trabalhar em você. É verdade. Trabalhar no seu caráter, isso que é importante. No seu ego e te preparar para o propósito que talvez você não conheça, o que Deus tem para sua vida. Então, suporta. Se Deus está falando assim para você, fica, suporta. Mas eu já tinha 10 anos. Eu já tinha 10 anos e Deus tinha outros propósitos para mim, eu já entendia isso. Sim. Eu era diferente demais de tudo aquele contexto, sabe? Então, eu tomei morrendo de medo ainda, porque eu falava, Deus, eu não quero ficar indo para lá e para cá. Porque tem gente que sai de uma igreja, e fica uma hora tá em outra, não, eu não gosto disso, eu gosto de criar raiz. Eu sempre costumo dizer que a pessoa ela fica pulando de galho, porque quando a palavra confronta ela foge e vai para outra. Não, encara logo o que Deus está falando com você, a palavra, tudo que Deus está te confrontando. Passa logo esse processo, passa logo o processo. Passe o processo logo. Porque você vai fugir, uma hora você vai ter que voltar aqui. Para resolver. E como que as pessoas podem conhecer mais sobre a Miriam? Você está no YouTube, fala para nós sua rede social, como que as pessoas podem até te convidar para louvar na igreja? Sim, olha, eu tô no canal do YouTube, gente, estou no canal do YouTube, lá tá a cantora Miriam Santos de Cuiabá. Eu coloquei Cuiabá porque tem muitas Miriams por aí, né? Então, você procura, inclusive o Uber veio ouvindo minha música aqui. Que legal! Já até deu like dele lá. Eu falei, dá seu like aí. Se inscreva no nosso canal, porque tá vindo novidade por aí. A gente tá com os projetos aí. Eu já fiz alguns, acho que eu fiz, tem 2 semanas atrás, uns 4 cover, né? Cover mais caseiro, né? Sim. Um microfoninho, uma coisa bem legalzinha. Mas tá vindo 2 trabalhos aí bem legal. E sua rede social?
Lá no Facebook tá Ministra Miriam Santos, no Facebook, e no Instagram também tá a cantora Miriam Santos. E legal. E hoje, o que a música representa para você, os louvores, isso que você vive hoje, o que representa para você? Olha, o que representa para Miriam, para mim, alívio, paz, cura, refrigério, dependendo do que você escuta. Amém. E avivamento. E isso todos nós estamos precisando no mundo hoje, né, Miriam? A gente vê Sim. que o mundo hoje ele está bem agressivo. Vejo algo que eu tenho percebido muito, que aumentou muito mais depois da pandemia, é a agressividade. As pessoas não estão se tolerando, não estão se suportando, estão se agredindo por motivos fúteis, né? Então, assim, realmente nós precisamos de se abastecer diariamente, né? Com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E é todo dia, não é assim, na hora que sobrar tempo eu oro, na hora que sobrar tempo eu leio, ao contrário. Já começa o dia ali se abastecendo com isso para encarar esse mundão velho sem porteira aí, né? Que tá bem complicado. E pode falar. Eu quero falar a respeito disso. A palavra de Deus diz assim, ó, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor do mundo já se esfriou, né? Só que as pessoas que conhecem essa palavra estão deixando se levar. Não é para nós, que conhecemos a palavra de Deus, se esfriar esse amor. A igreja tem que estar mais unidade. A igreja precisa ter visão espiritual de quem está no mundo também. E tem muitas pessoas que já estiveram no ciclo que nós estamos, que estão lá no mundo desgarrada, porque não tem pessoas para passar esse amor, né? Nós precisamos transmitir esse amor. E uma coisa, Geisiane, Jesus está voltando. É verdade. Os sinais seguiriam os que creem. Não tem como, não tem meio termo, ele está voltando. Sim. Nós precisamos nos preparar, porque se nós estamos vendo as coisas acontecerem, as coisas vão piorar mais ainda. Sim. Nós que estamos aqui com o nosso coração aberto para os céus, que tem buscado ao Senhor, né, amado a Ele acima de todas as coisas, nós temos essa obrigação. É verdade. Né? Essa obrigação de transmitir o amor para essa pessoa. Para você que está aí do outro lado, que vai ouvir, de repente você está afastado da presença de Deus. Talvez você não frequenta nenhuma igreja, mas ama Jesus, ama Deus, conhece a palavra, não interessa aonde. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. E é isso que importa, Ele te Amém. ama. E só Ele pode ser o suficiente para você. Só Ele pode preencher esses vazios que há dentro de você. Esse negócio de ficar dependente de... tem muita gente presa emocionalmente a pessoas. Uhum. Presa emocionalmente. E a maioria dessas pessoas que têm essa atitude agressivas é porque elas já tiveram decepções com pessoas. Amorosas, de amizade, traição, tanta coisa. E elas acabam... tem gente que desacredita Sim. de ter um relacionamento bom com a amizade. Eu mesmo, Sim. por causa da minha família, eu tive a minha família distante, então eu tive muito problema com relacionamento. Sim. Com pessoas, com amizade. Eu nunca tive um beijinho na testa, porque meus pais eram bem rígidos, né? Aquele sistema fechado, né? Então, expressar um sentimento, a gente tem dificuldade. Eu não sabia o que era isso. Sim. Eu aprendi durante o processo. Amém. Né? Então, hoje eu sou muito carinhosa, né? Eu sou carinhosa com os meus amigos, eu amo demais quem está do meu lado. Eu tenho visões sobre as pessoas que eu nem conheço, eu olho e falo, nossa, Deus tem algo lindo na sua vida, né? Dentro da sua essência, Amém. Sabe? Então, eu tenho essa sensibilidade, né? De ver isso nas pessoas, e eu creio que é o amor. Amém. O amor de Deus que está no meu coração. E eu consigo perdoar muito fácil, muito fácil. Glória a Deus. Muito fácil, muito mesmo. Desde quando eu estava afastada de Jesus, eu tinha essa facilidade. Eu creio que o amor de Deus, né? Quando você conhece o amor de Deus, ele entra dentro de você e você nunca mais é o mesmo. Então, o que eu quero te dizer, né? Volta para Jesus. Jesus te ama demais. Não fique aí preso emocionalmente a pessoas. Seja preso nele, ou seja ligado Amém. nele. E ele é a nossa esperança, Sim. né? O mundo, quanto mais o mundo vai ficando assim, às vezes a gente olha e fala assim, não tem mais jeito. Tem,
Porque a palavra fala que o amor de muitos, não de todos, né? Então que a gente que seja esse que ainda permanece, né? É só o amor de Cristo mesmo que faz a gente conseguir amar o outro, amar o próximo. Não é algo que eu falo assim, não, eu amo. Não, a gente precisa do amor de Deus. Atitude, né? A gente precisa do amor de Deus para conseguir amar. Uhum. Bom, Miriam, a gente está encerrando aqui hoje o nosso programa. Eu acredito que edificou muito a sua vida. E se você quer saber mais sobre a Miriam, você pode deixar o seu comentário aqui, né? Eu posso deixar o seu contato também aqui na descrição do vídeo. E claro, você precisa já, antes de encerrar esse vídeo, compartilhar para alguma pessoa. No mínimo, seus parentes, sua família, compartilhar esse vídeo, essa história maravilhosa que ela teve a oportunidade hoje aqui de contar só um pouquinho, porque pelo tempo, né, Miriam? Senão ela... Sim, tem muita coisa. É muita coisa. Olha, tem o meu testemunho ainda, quem sabe, depois eu vou... Meu testemunho é muito forte. Então tá, mas aí antes de encerrar, vamos dar uma palhinha aqui, né? Você vai cantar pra gente um louvor, uma música que Deus tocar no seu coração. Para quem tá assistindo aí também, ver um pouquinho aí e ser mais edificada. Olha, tem uma música que tá lá no meu canal, que eu fiz um cover dela o ano passado, né? Finalzinho de ano passado eu lancei, né? Que é essa música aqui, ó. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Oh, glória a Deus! Essa é a música que a gente tá. Que linda! A Isadora Pompeu que canta essa música, né? Eu não sei de quem é a música. Júlia Vitória. E tem a minha canção você também. Vê, eu sou toda entendida, né? Sim, não, é assim mesmo. Tem uma música também que tá lá no meu canal, que essa música eu gravei, ela tem uns 5 anos atrás que eu gravei essa canção, que diz assim: é ele quem decide a hora que tudo vai acabar. Se ele não diz que afinal não adianta terminar, é ele quem decide a hora da sua vitória. E se ele diz que é agora, é agora. Não adianta pôr prazo de validade em mim. Só ele sabe meu começo, meio e o fim. A festa de quem torce contra hoje acabou, e a obra de Deus na sua vida apenas começou. Apenas começou. Não acabou. Se você crer, receba aí, viu? Está apenas começando o que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Miriam, obrigada. Amém. Pela sua participação. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, seu propósito, porque eu acredito que o maior sucesso que nós podemos ter na vida é o que nós podemos causar na vida da outra pessoa. Nossa, esse é o maior sucesso. Sim. Obrigada. Então, você pode acompanhar mais sobre a Miriam lá na rede social dela, no YouTube dela, e continuar lá vendo as ministrações, que ela sempre está tendo uma palavra lá para edificar a sua vida. Então, e aí, o que você achou do nosso programa de hoje? Deixa aqui no comentário, né? O que você quer saber mais sobre a Miriam? Pergunta para ela aí nos comentários. E obrigada pela sua participação hoje no nosso episódio, que foi muito mais do que especial, né? Tivemos aí essa convidada especial aqui. E eu tenho certeza que edificou muito a sua vida. Então, outras pessoas também precisam conhecer um pouco dessa história. Então, compartilhe aí esse vídeo. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero você aqui na próxima quarta-feira com o nosso próximo convidado. Até mais!